E aí pessoal, como é que vocês estão? Brain Chain Aminoácidos, aminoácidos de cadeia ramificada BCA. A alta ingestão de proteína exerce uma ação metabólica na forma de trabalho extra para os rins e fígado. Como também acentua a perda de água e cálcio. Essa é a razão de se indicar a um atleta competitivo a ingestão de 2 a 3 litros de água por dia no mínimo. Como satisfazer a grande necessidade de proteína sem as consequências negativas ao metabolismo das proteínas? Resposta: BCAA. Leucina, isoleucina e valina compõem 35% de músculo. 35% da sua massa muscular é feita desses 3 aminos. São chamados de aminos de cadeia ramificada devido à sua estrutura molecular, um grupo amino NH3 em uma extremidade de cadeia e um grupo ácido COP na outra extremidade, com várias ramificações laterais ligadas à cadeia básica. Acidentalmente são aminoácidos essenciais, não são fabricados pelo corpo e necessitam ser supridos através de alimentos e suplementos. E tem gente falando que BCA não serve para nada. Acidentalmente são aminoácidos essenciais, não são fabricados pelo corpo, e tem gente falando que BCA não serve para nada. Ou não serve para nada na cabeça dessas pessoas, ou eles não sabem como usar, e ou estão tomando uma quantidade ínfima, ou estão usando BCA de qualidade muito inferior aos que eu recomendo para os meus clientes. Que qualidade é sinônimo de resultado. Por que tudo que é bom é caro? Né? Por quê? Não é só marketing, não. A capacidade de poupar tecidos desses aminoácidos foi comprovada em experiências com macacos infectados. Foram aplicadas soluções desses aminos e outros nutrientes intravenosamente, e os macacos não mostraram a perda enorme de tecidos que normalmente ocorre em processo infeccioso no metabolismo. Foi comprovada a capacidade de poupar tecidos em experiências com macacos. O animal que mais fica próximo do ser humano para testes de pesquisas são os macacos, porque eles têm emoções também, então secretam hormônios do estresse. Essas pesquisas com rato não dá credibilidade. Com coelho é melhor que com rato, só que também não é tão fidedigna. Já cachorros também liberam alguns hormônios do estresse devido às emoções. E os macacos são os primatas que têm esse mecanismo biológico mais parecido com o humano. Porém, outros aminoácidos falharam em parar a perda de tecido muscular. É devido a essas experiências que os BCAAs passaram a ser usados para prevenir a perda de tecidos na terapia do câncer. Para atletas, os BCAAs representam uma fonte de melhoria importante. Podem e devem ser usados como agente ergogênico, pois auxiliam na melhora da performance física e o crescimento muscular. De fato,
os BCA se comportam da mesma maneira que os anabolizantes e esteroides, no que se refere à performance atlética, porém sem aparecer nenhum dos efeitos colaterais associados aos esteroides. E se eu te falar que eu conheço bodybuilding da Golden Era, que um dos segredos era usar 30 gramas de BCA dia. O horário, isso eu não vou falar. Junto com a sua capacidade de poupar tecidos, eles possuem potentíssimas qualidades anabólicas e geram subprodutos metabólicos que aumentam violentamente a produção de energia para eventos de longa duração e intensidade máxima. Longa duração e intensidade máxima. Pensa num esporte de longa duração e intensidade máxima, ou só num de longa duração e outro só num de intensidade máxima. E aí tem gente que fala que BCA não serve para nada. Quando o atleta ingere uma refeição de alta proteína, os aminos mais rapidamente absorvidos são os BCAAs. Sabia disso? De todos os aminos processados pelo fígado e liberados na corrente sanguínea, 70% são BCAAs. Os músculos são famintos por BCAAs. Branched Amino Acids 2 ou 1. Não vem com essa de 8, 2, 1, 6, 2, 1, 8, 1. BCA é 2, 1, 1. Eles então são capturados pelos tecidos musculares muito rapidamente. Nas primeiras 3 horas após uma refeição, os BCAAs contribuem com 50 a 90% do aumento total de aminos dentro dos músculos. 50 a 90%, quase na sua totalidade, do aumento total de aminos dentro do músculo. Vamos ler de novo. Eles são capturados pelos tecidos musculares muito rapidamente. Nas primeiras 3 horas após uma refeição, aminoácidos essenciais. Os BCAAs contribuem com 50 a 90% do aumento total de aminos dentro do músculo. Eles mandam na síntese proteica e no balanço nitrogenado. Em outras palavras, os músculos do atleta são famintos por BCA. De fato, os músculos são tão fanáticos por BCA que às vezes eles absorvem em demasia. Nesse caso, eles vão auxiliar os músculos no processo de síntese de outros aminoácidos necessários para o estabelecimento da condição anabólica. É exatamente isso que os anabolizantes esteroides fazem. Só que os BCAAs atuam de maneira segura. Caramba, hein, meu? Por essa vocês não esperavam. O que eu tô querendo dizer é isso mesmo. Outra forma de ação dos BCAAs, como agente ergogênico, é estimular a produção de insulina. Isso significa que mais açúcar que circula na corrente sanguínea está disponível para as células do músculo e assim ser utilizado como fonte de energia. Lembrando que a leucina estimula a insulina, o açúcar também, e o excesso de aumento de insulina na presença de glicose com a administração de gordura carrega ácidos graxos para o adipócito. Então preste atenção na refeição limpa pós-treino. A insulina age junto com os BCAAs na ação de colocar para dentro do músculo todos os outros aminos, com exceção do triptofano, a fim de serem usados para construir tecido muscular, com exceção do triptofano.
Por isso que o BCA ele inibe a fadiga central. Esportes de longa duração, Branched Amino Acids. Vou até tomar um gole de café. Os BCAAs diferem de todos os outros aminoácidos por serem metabolizados diretamente no músculo, ao invés de serem metabolizados no fígado. Essa é a razão do seu rápido aumento no músculo. Impressionante, hein? Os 3 BCAAs, leucina, iseleucina e valina, precisam estar presentes e disponíveis ao mesmo tempo, a fim de se assegurar a máxima absorção pelo metabolismo do atleta. De fato, provou-se que a leucina, se ingerida sem a presença dos outros 2 companheiros, impede a utilização total da proteína que o atleta ingeriu na dieta. E tem gente tomando só leucina. Falta de conhecimento geral. Junto com seus 2 parceiros, eles eliminam a possibilidade e a probabilidade de ocorrência desse efeito negativo de não acontecer a síntese proteica. Eles trabalham em conjunto, por isso que é uma cadeia de aminoácidos ramificada. Eles estão interligados, leucina, leucina e valina. Se você tira um, você perde ação. Talvez é por isso que algumas pessoas falam que BCA não funciona. Vou até tomar mais um gole de café. O treinador precisa indicar ao atleta a suplementação de BCA a fim de maximizar seu crescimento muscular e atingir uma performance atlética de pico. Porém, é preciso que o treinador saiba que os BCAAs realmente competem com outros 2 aminoácidos, L-triptofano e L-tirosina, na absorção pelo metabolismo. E nessa competição o BCA vence. Então lembra, combinar BCA com tirosina, se você um dia vê uma fórmula dessa, o cara errou na fórmula. Se você vê uma fórmula de BCA com triptofano, o cara errou na fórmula. Como os BCAAs são absorvidos muitíssimo rapidamente, eles derrotam seus competidores muito facilmente na absorção. Lembra que eles são metabolizados diretamente no músculo? Isso não é bom, pois o triptofano e a L-tirosina são vitais para o funcionamento cerebral apropriado do atleta, para tomada de decisões, reflexo, controle do estresse e dor, somente no contest. E no pré-contest, para evitar insônia e depressão. Por isso que tem os horários certos de você administrar os outros aminoácidos de forma correta. Cronobiologia ligado a cronossuplementação. Nem só de BCA vive o homem. Com os BCAAs bloqueando a absorção desses 2 aminos, seu efeito benéfico se anula. Solução, tá aqui, ó. Solução: suplementar BCA em ocasiões diferentes da suplementação de L-triptofano e L-tirosina. Qual que é um dos suplementos que tem muito BCA natural? O whey. E tem gente tomando whey antes de dormir. Tem gente tomando whey antes de treinar.
É claro, se você tomar o whey protein, que é fonte de BCA antes de treinar, e for um esporte que não requer concentração, não vai ter problema nenhum pela competição com a tirosina. Porque na musculação você quase não usa o cérebro para treinar. Quase, não estou falando que não usa, estou falando que quase não usa o seu cérebro para treinar. Para puxar ferro, você quase não usa o cérebro. E o certo seria você estar com o seu treino já memorizado na sua mente, na sua planilha mental. Se você elaborar o seu treino um dia antes, você vai saber o que você vai treinar. Não é possível que em 1 hora, 40, 50 minutos de academia, você vai treinar 2 grupos musculares, você não sabe o treino que você tem que fazer. Você vai ter que pegar um aplicativo, pegar uma bolinha. Então você está hipertrofiando o seu músculo e o seu cérebro, não, certo? Aí é um problema seu. O meu problema eu resolvo. O seu, se você quiser ajuda, eu posso resolver. Mas se você não quiser ajuda, você tem que resolver os seus problemas. Ema. Se o objetivo do atleta for promover fonte de energia de longa duração, suplementa-se BCA 30 minutos antes do treino de altíssima intensidade. Devido ao seu efeito em promover a formação de insulina, os BCAAs podem fazer com que alguns atletas se tornem sensíveis à queda dos níveis de açúcar no sangue, que acompanha a liberação de insulina. Isso leva ao oposto daquilo que o atleta quer: esgotamento prematuro dos depósitos de glicogênio, resultando na diminuição da performance do treino. No caso extremo, gera uma hipoglicemia severa. Por isso, em esportes de longa duração, usa-se BCA com gel de carboidrato para não cair a glicemia. Porque se você depender de ácido graxo, de vias de cetose, você vai ter uma queda de rendimento. A sua mitocôndria, ela não gosta de usar gordura como fonte de combustível primário o tempo todo. Isso gera um desgaste a nível mitocondrial. É uma queima suja, é uma combustão suja. Se o objetivo do atleta for aumentar e acentuar o anabolismo de tecidos musculares, suplementa-se BCA 10 a 40 gramas entre 60 a 90 minutos após o treinamento. 10 a 40 gramas entre 60 e 90 minutos após o treinamento. Aqui nós estamos falando de atletas. Atletas são pessoas que ganham a vida com competições de esportes, competições esportivas. Importantíssimo suplementar com vitamina B6 para auxiliar na maioria das conversões metabólicas que envolvem os BCAAs. Então, os aminoácidos, cadeia ramificada e todos os outros aminoácidos necessitam do complexo B6 piridoxina para sua melhor assimilação. E a dose que eu recomendo de piridoxina seria aproximadamente de 50 a 300 mg, de acordo com cada caso. É isso. BCA, a aula completa para vocês.